Seletivo, vamos aí a mais uma aula de português, falando das classes gramaticais, não é isso? Dando continuidade aí ao substantivo. Hoje a gente finaliza aí o substantivo, certo? Eu espero que todos vocês tenham conseguido entender aí, pelo menos os conceitos básicos sobre essa classe gramatical, que é o substantivo. Procurem pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais, para se aprofundar no conteúdo, tá certo? Nós vamos ver os substantivos compostos, o plural dos substantivos compostos, certo? Para quem não lembra dos substantivos compostos, os substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra, ou substantivos formados com palavras que têm mais de um radical. Para vocês entenderem o que é radical, radical é aquela parte da palavra que não pode ser modificada, certo? Só um exemplo do que seria radical, inclusive já falei para vocês em outras aulas, por exemplo, a palavra casa. Qual a parte aí dessa palavra que não pode ser modificada? Radical é aquela parte da palavra que não pode ser modificada. Se você observar, casa, trazendo para o diminutivo, por exemplo, vai ficar casinha. Então você vai perceber que até o S não se modifica. Então CAS, aí nesse caso, é o radical da palavra casa. Lembrando que a palavra casa é um substantivo simples, certo? Porque é uma palavra que só tem um radical e não existe outra palavra repetindo, certo? Mesa. Se você levar para o diminutivo ou para o plural, você vai observar que as letras que não se modificam na palavra mesa é o M, o E e o S, certo? Você pode colocar mesinha. Então, nesse caso, o radical da palavra mesa é M, E, S. Radical, aquela parte da palavra que não pode ser modificada. Professora, qual é o substantivo composto? Substantivo composto é uma palavra formada por mais de uma palavra, como eu falei para vocês. Pontapé, girassol, pandelão, pão de alho, manga rosa. Como você pode observar, são palavras de um determinado produto, de um determinado objeto. São palavras formadas com mais de uma palavra. Então, tem mais de um radical nessa palavra. Então, esses são os substantivos compostos, certo? Palavras de um determinado elemento que são formadas com mais de uma palavra, tá certo? Eu acredito que deu para vocês entender. Por exemplo, o azul, existe o azul turquesa, existe o azul celeste. Então, são palavras formadas com mais de uma palavra, são palavras formadas com mais de um radical. Esses aí são os substantivos compostos. Então, a gente vai ver aqui um pouco sobre o plural desses substantivos compostos, como acontece. Os substantivos compostos, eles existem de duas formas. Os substantivos compostos separados por hífen e os substantivos compostos que não são separados por hífen, como eu coloquei aqui para vocês, no caso de pontapé e girassol, tá certo? Então, vamos ver aqui primeiro como ocorre o plural dos substantivos compostos que não são utilizados, que não são separados por hífen, tá certo? Vamos lá. A formação do plural dos substantivos compostos depende da forma como são grafados, do tipo de palavras que formam o composto e da relação que estabelecem entre si, certo? Aqueles que são grafados ligamente sem o hífen comportam-se como substantivos simples. Os substantivos simples, eles acrescentam ou S ou ES. Então, nós vamos levar para o plural os substantivos compostos que não têm hífen, nós vamos levar eles para o plural como se fosse um substantivo simples, certo? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês prestarem atenção e observar. Aguardente. Aguardente é uma palavra composta, um substantivo composto, mas não é separado por hífen. Então, nós vamos acrescentar aqui nesse caso
apenas o S. Então, aguardente vai ficar aí aguardentes. Mal me quer não é separados por hífen. Então, nós vamos acrescentar aqui apenas o S. Girassol, nós vamos substituir o L por IS, como se fosse um substantivo simples. Então, girassol vai ficar aí no plural, girassóis. Pontapé, somente vai acrescentar o S, vai ficar aí pontapés, certo? Já o plural dos substantivos compostos cujos elementos são ligados por hífen, costuma provocar aí muitas dúvidas e discussão. Algumas orientações nós vamos ver a seguir, certo? Existem diferentes regras para os substantivos, para o plural dos substantivos compostos separados por hífen, tá certo? Como eu falei para vocês, esses substantivos compostos que são separados por hífen geram aí algumas dúvidas e discussões, certo? E também, como eu falei, existem algumas regras. Nos substantivos compostos em que o primeiro elemento é um verbo, certo? Ou uma palavra invariável. Uma palavra invariável é aquela que não se modifica, ela não é modificada. Tanto faz estar no plural como no singular, ela não é modificada, tá certo? Essas palavras invariáveis geralmente são advérbios, ok? Quando também o segundo elemento é um substantivo ou um adjetivo, certo? Coloca-se apenas o segundo elemento no plural. Então, se o primeiro elemento é um verbo ou uma palavra invariável, no caso um advérbio, certo? E o segundo elemento é um substantivo ou um adjetivo, coloca-se apenas o segundo elemento no plural. Vamos aqui a alguns exemplos. Beija, flor. Certo? Nós temos aqui beija, flor. Quem vai para o plural? Apenas flores. Beija, flor. Beija-flor é uma palavra composta. Nós temos aqui quantos substantivos? Nós temos 2 substantivos. Então, beija, flor. 2 substantivos, 2 palavras que são substantivos, certo? Beija-flores. Nesse caso aqui, beija-flor vai para o plural apenas flores. Alto-falante, altos falantes. Bate-boca, bate-bocas. Então, bocas aqui é a palavra que vai para o plural, acrescentando aí apenas o S. Sempre viva, sempre vivas. Então, quando o primeiro elemento for um verbo ou uma palavra invariável e o segundo elemento for um substantivo ou adjetivo, então sim, você vai colocar no plural somente o segundo elemento, tá certo? Assemelha-se a esse tipo de regra de substantivo outras palavras formadas aí pelo acréscimo de um prefixo ligado por hífen, certo? A essa mesma regra vai servir aí vice-presidente, que vai para o plural apenas o segundo elemento, vice-presidentes, abaixo-assinado, abaixo-assinados, ex-namorado, ex-namorados, recém-nascidos, recém-nascido, recém-nascidos, nos compostos em que os 2 elementos são invariáveis, ambos vão para o plural. Então, quando são 2 palavras que não se modificam, 2 palavras invariáveis, as 2 palavras vão para o plural. Tanto a que vem antes do hífen, como aquela que vem depois do hífen. Como eu falei para vocês, nos casos em que as 2 palavras são invariáveis, as 2 vão para o plural, certo? Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Guarda civil, guardas civis. Boia fria, boias frias. Cota-parte, cotas-partes. Sexta-feira, sextas-feiras. Nos casos em que o segundo elemento dá a ideia de finalidade ou semelhança e limita aí o primeiro elemento, somente o primeiro elemento vai para o plural, certo? Pombo correio. Essa palavra correio limita somente a palavra pombo, então
primeiro elemento? Porque essa daqui, essa palavra é só um complemento, ela limita ao primeiro elemento, certo? Pombo correio, pombos correio. Porque a palavra mais importante é essa daqui, a primeira, certo? Essa daqui é apenas um complemento da primeira, por isso que a primeira, somente a primeira vai para o plural. Então fica pombos correios, pombos correio. Salário família, salários família. Escola modelo, escolas modelo. Por quê, gente? Porque modelo está se referindo à palavra escola. Então somente a palavra escolas, escola vai para o plural. Banana, maçã, bananas, maçã. Está dizendo aí que a banana é uma banana, maçã. Então somente a palavra banana vai para o plural. Navio, escola, navios, escola. Nos compostos formados por palavras repetidas ou onomatopeias, para quem não sabe aí o que é onomatopeias, onomatopeias são palavras que representam sons, como o tic-tac do relógio, por exemplo. Então, onomatopeias, palavras que representam sons. Quando são palavras repetidas ou onomatopeias, somente o segundo elemento vai para o plural. Exemplo, reco-reco, vai ficar reco-recos. Tic-tac, tic-tacs. Alguns substantivos compostos merecem destaque. Por que alguns substantivos compostos merecem destaque? Porque elas não mudam. O que vai mudar vai ser aí, o que vai para o plural vai ser o seu determinante, no caso aqui, os artigos, tá certo? Vamos lá. O bota fora. Os bota fora. Então, bota fora permanece invariável. O que vai para o plural é somente o artigo que antecede a palavra. Os salva-vidas. Os salva-vidas. Então, são palavras invariáveis onde somente o determinante, no caso aqui o artigo, vai para o plural, tá certo? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade aí às flexões do substantivo, tá certo? Eu espero que vocês